Continente Park Shopping apresenta Bom Vivan Ano 9, um oferecimento. Fórmula Academia, na medida certa. Ataliba Florianópolis, rodovia SC 401, número 3008. Óticas Diniz Prime, Shopping Via Catarina e no Continente Park Shopping. Le Monde, J'adore Citroën. Olá, tudo bem? Começando mais um Bom Vivan, transmitido diretamente do nosso estúdio aqui no SBT. Você sabe que o nosso Bom Vivan tem um oferecimento da Le Monde Citroën e do Continente Park Shopping. Bom, ele foi o criador da maior feira de tecnologia do país. Foi através de suas mãos que o Brasil conheceu a magia dos computadores. Morando atualmente em Miami, nosso entrevistado é um cara viajado, poliglota, jogador de pôquer profissional e escritor. Estreando a nova temporada do Bom Vivan aqui no SBT, eu tenho a honra, o prazer e a responsabilidade de conversar com o meu amigo Max Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Morando em Miami, hoje visitando apenas Florianópolis. Mas antes de a gente falar do presente e até mesmo do futuro, Max, eu queria falar um pouquinho sobre o seu passado. Você é um carioca que viveu o Rio de Janeiro numa época brilhante, maravilhosa. Estamos falando de Elis Regina, de Vinícius de Moraes. Qual foi o ensinamento que você recebeu nessa época? Léo, eu até vou fazer uma confissão, já que o teu programa está começando, eu estou essa honra de ser o convidado de iniciar uma vida nova do Bom Vivan, e eu sei que o Bom Vivan tem 9 anos, quer dizer, não é mais uma criança, não, já está indo para o 10º ano. Esse ano a gente completa 10 anos. 10 anos, quer dizer, então já é um programa estabelecido, você já tem aqui histórias enormes para contar. O Rio de Janeiro teve, para mim, duas relações, uma extremamente afetiva, que foi a relação da música, da bossa nova, da literatura, da cultura, que o Rio, na minha época, era o grande centro de cultura do Brasil, e uma relação bastante dolorosa, que foi a Revolução, em que eu fui, inclusive, um preso político. Então, tem esses dois lados do Rio de Janeiro, e o lado ruim eu já tinha meio que esquecido esse lado. O lado ruim você se refere ao lado político? Ao lado político, que não foram prisões agradáveis, quer dizer, a época que nós tivemos a famosa Revolução Brasileira, a atitude dos militares, a transferência depois do poder dos militares para a polícia contra os estudantes ou os intelectuais da época, foi muito violenta. E isso tudo voltou para mim nesse livro novo que eu estou escrevendo, em que uma das heroínas, uma das histórias, que são histórias de duas mulheres verdadeiras, é uma presa política argentina, a única até hoje que se sabe que sobreviveu ao que eles chamam a matança das grávidas, que eles pegavam as mulheres grávidas, entregavam os bebês para os militares e matavam as mães. E isso tudo aconteceu na década de 60. Exatamente, 60 e 70. Então isso me trouxe muitas memórias desse Rio de Janeiro que foi, eu digo, os anos escuros do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, você conviveu com a magia, com aquilo que influenciou todo o país. Exatamente, mas nada consegue mudar o que o Brasil ganhou do Rio de Janeiro naquela época. A criação da Bossa Nova, porque até a Bossa Nova, Léo, a música era uma coisa feita pela classe baixa, pelo samba, ou pelo pelos morro, estrangeiros. Ou a grande predominância da música estrangeira que entrava aqui pelas rádios, as rádios dominavam, e os grandes programas de rádio, programa do César de Alencar, programa isso, eles traziam pessoas muito populares. A música era o samba, não sei o quê, ou traduções de músicas estrangeiras, bolero. Chegou, muito interessante, que uma vez eu li um livro sobre música popular brasileira e ele dizia o seguinte: naquela época o bolero chegou a ser considerado música brasileira, de tanto bolero que se fazia, entende? Até tango, tinha o tango brasileiro, tem várias músicas que são marcadas como tango brasileiro. Você vê como nós não tínhamos uma identidade musical. E você teve a oportunidade de ser amigo de uma grande personalidade e de ter um affaire, um namoro com outra grande personalidade. Você foi amigo, confidente, íntimo da família e, claro, de Vinícius de Moraes. O Vinícius para mim, foi uma grande escola. Ele me ensinou, num lado, a encarar a vida com essa boa vontade com a vida, é o que ele dizia. O Vinícius era um cara leve? Muito leve. E ele dizia, a gente tem que encarar a vida sempre com boa vontade e com alegria. E ele estabelecia uma série de conceitos com seus amigos. Por exemplo, ele tinha um amigo para cada grande momento da sua vida. Ele me escolheu para ser amigo bastante tempo da sua vida.
E ele chamava os amigos nas horas que ele precisava, e ele exigia a presença dos amigos, porque ele virou realmente o grande patriarca. O Papa, agora que a gente está na eleição dos Papas, ele era o Papa do grupo da Bossa Nova. Nós todos éramos muito jovens. Ele era o mais velho, ele era o poeta, ele tinha uma experiência. Ele virou o grande líder da turma. E ele sempre foi uma pessoa extremamente carinhoso e extremamente desinteressado. Ele ensinava as coisas. Olha, escreve assim, faz assim, muda isso aqui. Ele nunca via concorrência dos outros. O Vinícius era um grande sedutor? Grande. Ele tinha a grande paixão, que eu acho que ele transmitiu para todos nós, e que ele dizia o seguinte, quer dizer, se você não acordar apaixonado, pelo menos tente dormir apaixonado. Você pode não acordar apaixonado, mas tenta dormir apaixonado, que aí o seu dia vai valer a pena. Elis Regina na sua vida? Foi uma pessoa maravilhosa. Nós tivemos um período de namoro muito grande. A Elis era uma mulher intensa? Ela era uma mulher que tinha um conceito dela mesma, isso é a minha visão, o conceito que ela tinha dela mesma era muito crítico. Ela não só era crítica com os outros, brava, zangada, como ela era crítica com ela mesma, entende? Ela não se perdoava, não perdoava as coisas erradas. Você acha que a Elis era uma mulher mais feliz ou tinha uma tendência a ser uma mulher mais infeliz? Ela procurava a felicidade, mas os artistas profissionais, você viu agora o Chorão, todos o que acontece, eles vivem muito, como o americano diz, no edge. É no limite. Eu estou entre o limite de transmitir minhas emoções e o limite de viver minhas emoções. Porque são duas coisas muito diferentes. Para nós que assistimos o artista, a gente não se percebe disso. Mas o artista, quando transmite, ele às vezes não está vivendo aquela emoção. Às vezes ela canta uma música triste e está feliz. Você tem, quem conhece o Marcos Gonçalves, consegue perceber que você tem uma veia florada muito grande do lado artístico. Como é que faz esse equilíbrio junto com o lado empresarial, o lado de um empresário que precisa pensar em números e resultados? Foi quando essa época do Rio de Janeiro que eu comecei a ter que ganhar dinheiro, porque ali nós tínhamos dois tipos de pessoas. As pessoas que vinham de boas famílias, como eu vinha, que tinham algum dinheiro e que realmente acreditavam naquilo, e outros que tinham feito grandes universidades e que queriam ganhar dinheiro. Eu tinha essa constante luta, porque eu tive formado em matemática, e eu escrevia letras, adorava escrever. Meu pai foi um grande escritor, um grande professor. Então eu tinha essa briga entre a matemática e a literatura, a linguagem e a vida artística. Entre a razão e a emoção. A matemática também tem emoção, entende? Entre a emoção matemática... Tinha emoção na hora que vinha o resultado da prova. A emoção matemática e a emoção, entende, do coração. E isso eu comecei a optar pela tecnologia. A tecnologia me atraía muito também. Eu fui uma pessoa que, muito cedo, eu comecei a me encantar com a tecnologia. Essa era a minha pergunta. Como é que nasceu a Fenasoft? Vamos começar, não como nasceu a Fenasoft, primeiro vamos começar pelo meio da Fenasoft, para as pessoas de casa terem uma noção. O que envolvia a Fenasoft em relação a números, em relação a pessoas, bilheterias, aquele monumento que você acabou construindo em São Paulo? No nosso maior ano, quer dizer, no ano que nós tivemos mais visitantes, que foi os 3 anos, 98, 99, 2000, 2000, os 4 anos, 2000, entre 97 e 2000, nós tínhamos uma média de 1.200.000 visitantes. Chegamos numa das feiras, que foi o nosso recorde, nós tivemos 1.563.000 visitantes. Isso em 6 dias. Você imagina a movimentação. Você gerava um caos em torno da Fenasoft. Ela ficava no AMB? Ficava no AMB, a gente ocupava o AMB inteiro, ainda construía nas horas dos Uma das coisas que você sempre me contou, que você precisava, a Prefeitura de São Paulo lhe exigia que você fizesse um comercial contra o seu evento. Porque, como a gente parava o trânsito, mas o problema do trânsito era gerado por 2 fatores. Um, pela falta de estacionamento, que os carros ficavam girando procurando estacionamento. E outro, pela curiosidade das pessoas que viam aquele movimento, etc., iam parando. O AMB pega uma parte da marginal e pega aquela ligação da ponte que vai para o centro da cidade de São Paulo. Nós pegávamos todo o Campo de Marte, que é um campo de pouso de aviões pequenos, etc., e um aeroclube que tem em frente ao AMB, e transformávamos aquilo, por acordo, já tudo em estacionamento. Num dado momento, a prefeitura não tinha pessoas suficientes treinadas para estacionamento. Teve um ano que nós treinamos 150 pessoas vestidas de guardas de trânsito para mexerem o trânsito, para o trânsito andar mais rápido. Mas isso acabava fazendo aqueles entupimentos de São Paulo. Então a prefeitura dizia, não vá
para a região da FenaSoft. Se você não vai para a FenaSoft, não passe perto, não vá para lá, etc. Hoje no nosso Bom Vivan, a gente tem o prazer de conversar com o carioca da Gema, que adotou Santa Catarina como sua legítima paixão e hoje, atualmente, mora em Miami, onde ele manda e desmanda. Todo mundo conhece o Max. Max, a FenaSoft, quem era? Isso em 1990 e poucos. Quem eram os grandes consumidores de tecnologia e quem eram os grandes fornecedores? A FenaSoft começou numa época em que não existia o computador. O desktop em casa. O desktop em casa, eram só os grandes computadores. A gente estava falando só de mainframes. A primeira FenaSoft foi quando começou a surgir o mini, naquela época, o mini computador, que hoje seria um monstrengo. Então, nós passamos toda essa fase, que foi uma fase muito rápida, e toda a fase do lançamento de tecnologias, porque a tecnologia da computação, quando foi criada, ela tinha um objetivo. Como todas as grandes criações do mundo, os objetivos vão se mudando conforme o uso vai acontecendo. Nenhum dos grandes, a IBM, que foi a grande impulsionadora, onde eu comecei a minha vida trabalhando, etc., e que tinha em meta o que era fazer, fez o primeiro computador, o que era fazer o computador, ela jamais sonhou que o computador fosse se transformar num equipamento. O primeiro computador, se eu não me engano, tinha o tamanho de um prédio de 4 andares. De 4 andares, exatamente. Eu não ia pensar num elemento de telecomunicações, quer dizer, ninguém sonhou na hora que fez o computador era para a gente juntar um monte de dados, solucionar, etc. Nessa etc. época da criação da FenaSoft, imaginava que o computador fosse algo tão acessível? Ou não, eu lutava para isso, eu desenhava. Quando houve a miniaturização, porque antes da FenaSoft eu tinha uma empresa que prestava serviços, porque os grandes computadores eram muito caros e eram muito raros. Você tinha, no Rio de Janeiro, na época, nós tínhamos 3 grandes computadores, 3 centros de grande computação. Então, quem usava esses computadores eram bancos, era o governo, etc. E a primeira empresa que eu fiz, que se chamava Súplios, que era uma empresa que prestava serviços de grandes computadores, foi quando eu saí da IBM, fiz um acordo com a IBM para eu usar as horas da madrugada da IBM e buscar os clientes que a IBM não queria. A IBM, por exemplo, a Varig não interessava a IBM, porque ela só queria... certos bancos não interessavam a IBM. E eu vi aquilo que eu comecei a trabalhar, eu disse, gente, a IBM de noite, de 11 horas em diante, ninguém usa esses computadores. Então foi assim que nasceu a primeira empresa, a Súplios. Mas logo depois, por causa da Súplios, a Súplios se transformou no maior birô do Brasil, junto com o birô de Santa Catarina, Manchester, que existia aqui em Joinville. Nós éramos os 2 maiores birôs de serviço do Brasil. E eu logo percebi que a gente ia ser superado por uma tecnologia nova que estava chegando, que eram os computadores menores, os computadores individuais, e que eles iam ocupar isso. Então foi justamente essa transição, quando nós ensinamos, que eu vou perder todos os clientes, eu tinha 2.000 empregados, não vou ter o que fazer com essa gente, foi quando eu assumi, eu digo, não, eu vou passar para a transição, eu vou ensinar as pessoas e as empresas que são meus clientes a irem para os computadores pequenos, e vou começar a prestar serviço nessa área, criar software, desenvolver software, porque aí o software começou a existir. E nós começamos fazendo um congresso. Esse congresso ganhou uma dinâmica tão grande que um dia o então presidente da Intel aqui no Brasil chegou para mim e disse, você tem uma feira, mas... Porque eu dava de graça os espaços, então eram mesas, assim como estão espalhadas aqui, e as pessoas botavam os computadores. Aí foi o nascimento da FenaSoft e a FenaSoft aconteceu. Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com o Max Gonçalves, uma grande figura. Você sabe que o nosso Bom Vivan tem um oferecimento da Le Monde Citroën. Você encontra a Le Monde Citroën nas principais cidades de Santa Catarina e eu quero convidar você para conhecer a nova linha DS. A DS, o DS3, o DS4, o DS5, além do novo C3, que está incrível. O nosso Bom Vivan também tem um oferecimento do Continente Park Shopping, o grande... produtor, um grande evento, um grande equipamento que Santa Catarina recebeu nos últimos tempos, que é o Continente Park Shopping, situado na cidade de São José. Olha, a hora do almoço é hora de você comer uma comida maravilhosa no Ataliba, na SC 401, no caminho das praias do norte da ilha. E o nosso Bom Vivan também tem oferecimento da Ótica Diniz. Você encontra a Ótica Diniz em 3 endereços aqui em Santa Catarina, sempre pensando nos seus olhos, na saúde dos seus olhos. Nós vamos para um breve intervalo comercial. E voltamos em seguida, hoje conversando com o Max Gonçalves, aqui no nosso novo estúdio, diretamente do SBT em Santa Catarina. Você está assistindo Bom Vivan, Ano 9, um oferecimento. Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Jurerê Internacional. Pensou em diagnóstico por imagem e laboratório, pensou Unimed.
Pensando no seu conforto, a Unimed Grande Florianópolis está lançando novos serviços. Um completo centro de diagnóstico por imagem equipado com aparelhos de última geração e um moderno laboratório com tecnologia de ponta e 4 postos de coleta. Tudo com o melhor certificado de qualidade, a marca Unimed. Estamos prontos para atender você. Pensou em diagnóstico por imagem e laboratório? Pensou Unimed. Chegou o Citroën DS3. Eleito a melhor compra de 2012 pela revista 4 Rodas. Mais de 400 possibilidades de personalização externa. E motor turbo de 165 cavalos com Overboost. Viva uma nova experiência. Viva Citroën DS3. Citroën Creative Technology. Depois do sucesso alcançado em diversos estados brasileiros, agora em Santa Catarina, Óticas Diniz Prime. As novidades da moda em primeira mão, lançamentos exclusivos, óculos de grau, óculos solar e as melhores grifes do mundo. Aos primeiros clientes, armações em metal ou óculos solar grátis. Óticas Diniz Prime, agora no Shopping Via Catarina e no Continente Park Shopping. Óticas Diniz Prime. Venha nos conhecer. Mais do que um shopping, uma experiência única. Continente Park Shopping. Viver aqui é tudo. Rádio Bom Vivan Jovem Pan. Um oferecimento. Lady Lorde. Você vem sempre. E POG. Especializado em vencedores. Giovanni Batista Cirurgia Plástica. Dedicação e amor à arte da beleza. Giovanni Batista Cirurgia Plástica. Dedicação e amor à arte da beleza. Redescubra os encantos e a beleza natural que há em você. Cirurgia plástica levada a sério por quem tem amor ao que faz. Ligue e agende sua avaliação. 48 3228 7000. Dr. Giovanni Batista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agora, Florianópolis vai ter mais beleza da ilha ao continente. O Lady Lodge, a maior e mais completa rede de salões de beleza e estética do sul do Brasil, conta agora com mais uma loja no Continente Park Shopping. Um salão para quem busca desde os serviços de uma barbearia tradicional até os mais modernos e completos serviços do universo feminino. Venha conhecer nossa unidade no Continente Park Shopping. Lady Lodge, você bem sempre. Rádio Bom Vivan Jovem Pan. O Rádio Bom Vivan vai ao ar todas as terças-feiras, sempre às 8 horas da noite, na Pan Floripa. Você está assistindo Bom Vivan Ano 9, um oferecimento. Go Pizza, para quem pede muito mais sabor. Ligue 0800 602 9050. Bate Ponto, o melhor do mar e da vida. Lady Lorde, você vem sempre. Que bom para quem busca prazer. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, de Casa Nova, diretamente do nosso estúdio aqui no SBT Santa Catarina. Hoje conversando com essa grande figura, uma grande personalidade chamada Max Gonçalves. Max, sua vida hoje é cada vez mais globalizada. Você hoje mora em Miami, está sempre em São Francisco, na Califórnia, muitas vezes trabalhando em São Paulo e visitando Florianópolis. Hoje Florianópolis, ela é realmente apenas uma cidade para você visitar? Ficou pequena na sua cabeça, no seu trabalho? Léo, eu gosto muito, sentimentalmente,
se eu dissesse qual é a geografia que mais toca o teu coração. É Florianópolis, sem dúvida alguma. Até porque aqui nasceu minha filha, tenho meus filhos, e a gente, com o tempo, a gente vai se agarrando aos filhos. Os grandes amores foram de Florianópolis? Foram. Aí é difícil. Eu prefiro dizer que eu tive amores, graças a Deus, em todos os lugares around the world. Eu sou uma pessoa que me apaixona constantemente. Você fala português fluente, português, inglês, francês, espanhol... Italiano. E um pouco de árabe do tempo da Petrobras, que eu tive que aprender para negociar com eles. Quais são as mulheres mais encantadoras ao redor do mundo? Vamos esquecer as brasileiras. Você tem dois tipos de... Quando você fala em mulher, eu sempre que falo em mulher, eu tenho muito cuidado. Porque você tem o encanto da mulher inteligente, que ocupa espaço, que fala o seu coração, e você tem a beleza que é da mulher, que te espanta, a geografia da mulher, as curvas, as coisas que você olha. Eu descobri, até porque meu filho está morando lá, uma cidade chamada Praga, onde as mulheres da Tchecoslováquia são fantásticas. E meu filho me descobriu uma coisa interessante que eu nem notava. Por que eu achava certos tipos de mulheres tão interessantes? Elas são mulheres que olham para você, Léo. Tem muita mulher no mundo, principalmente as bonitas. Ela olha, dá atenção, ela não tem medo de olhar as pessoas. Porque você tem muitas dessas mulheres muito bonitas, ou que se acham muito bonitas, até em festas você vai, que elas ficam girando como se eu olhar para alguém, eu estou fracassando aqui no meu sucesso, entende? Então, você tem essa afinidade. E uma coisa muito interessante que eu acho, e que hoje a Europa, os Estados Unidos, até o Brasil já estão construindo, é essa mulher moderna. A mulher independente, a mulher que conversa com vocês. Isso me fascina. Você hoje pode-se dizer, um professor e também um jogador de pôquer profissional. Como é que nasceu essa paixão e o que significa ser um jogador de pôquer profissional? Eu sempre gostei de jogo. A gente aqui em Santa Catarina, os anos todos que eu morei em Florianópolis, nós tínhamos uma mesa de jogo, com médicos na minha casa, grandes amigos até hoje. Então eu sempre gostei muito de jogo, de cartas. É um desafio. E aí eu descobri, há uns 15, 20 anos atrás, eu descobri, em uma das viagens lá nos Estados Unidos, esse pôquer, o Hold'em Poker, que na época não era nem famoso, mas já existia no cassino, já existiam campeonatos mundiais e tudo. E eu fiquei muito encantado, porque ele era um desafio muito semelhante aos desafios que você, como executivo, tem nas suas empresas. Você tinha que preparar uma estratégia dentro dos torneios. Eu não estou falando no cash, tenho mais dinheiro, menos dinheiro. Torneios em que X pessoas vão disputar um torneio, que começam com o mesmo número de fichas e que vão se eliminando até que termina um que ficou com as fichas todas dos outros. Então, isso demora horas e dias. E eu comecei a perceber, tem que ter uma estratégia para chegar até lá. Não é um jogo só de sorte. Tem um fator sorte, mas tem um fator muito maior que é a estratégia, você preparar um projeto. Hoje você encara o pôquer como um trabalho também? Isso é uma história muito interessante. Porque quando eu comecei a jogar, etc., e começa a ganhar aqui, ganhar ali, eles precisavam de pessoas mais velhas, porque depois que o pôquer começou, parecia que o pôquer era jogado só por garotada, com aqueles HUDs lá, com o chapeuzinho, aquela roupa estranha, e que eram jovens. E quando as pessoas de mais idade começaram a também ganhar torneios, etc., e o pôquer virou um torneio de televisão, o pôquer, hoje, na televisão, é a terceira maior audiência em esportes da televisão, entende? Então, isso começou a trazer patrocínios, a trazer uma série de coisas, e eles começaram, então, a buscar pessoas, porque os grandes torneios viraram também grandes programas de televisão. Então, eles começaram a procurar pessoas mais velhas. E aí, eles me ofereceram um contrato muito agradável, porque eles me ofereciam, olha, eu pago as viagens e você tem que jogar X torneios por ano e você tem que jogar com a nossa camisa, a nossa propaganda e tudo. O Brasil é bem visto como... Os jogadores de pôquer brasileiros são bem vistos lá fora? Nós estamos começando agora, porque o pôquer tem um domínio enorme dos Estados Unidos, evidentemente, que é a pátria do pôquer, foi lá que ele nasceu, foi lá que ele incentivou, os prêmios sempre foram muito maiores lá, os torneios muito maiores lá. Então, os grandes nomes do pôquer ainda têm um predomínio enorme dos americanos. Mas já está começando, os brasileiros já estão surgindo. Nos falta, evidentemente, uma legislação, como o pôquer no Brasil ainda tem uma legislação muito confusa, muito cinza, torneios são permitidos, mas em alguns estados, outros não, é considerado jogo de azar. Isso atrasou um pouco agora, nós já estamos caminhando para uma legislação melhor, mas ainda não temos aquela facilidade que você tem de certos países. Em maio, você vai coordenar um seminário em Boston chamado Internet in the World. O que significa isso? Quem é que vai participar desse seminário? Isso é hoje a grande menina dos meus olhos, entende? Porque há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, nós criamos o primeiro Internet in the World lá dentro da Universidade de Harvard, que
que foi a minha universidade, e foi feito entre, naquela época, as pessoas que eram, digamos, os papas da comunicação. Então eram o Bill Gates, o presidente da Intel, o Steve, todas as pessoas resolveram fazer um seminário em que nós discutiríamos, entende, o que a internet ia representar no mundo. E olhando sempre para o futuro, como é que a gente pode encaixar a internet nesse futuro, escolhendo assuntos. Fechado num grande auditório, no auditório mais tradicional de Harvard, que é uma igreja de 800 anos, que só cabem também 600 pessoas, e para aquelas 600 pessoas ir fazer as publicações. E de 2 em 2 anos, a partir daí, a gente religiosamente fez isso e surgiram tecnologias maravilhosas. Foi quando a gente discute, agora, por exemplo, estamos discutindo, nesse congresso, vamos discutir uma coisa chamada nanotecnologia, ou seja, a tecnologia das coisas mínimas. Para você ter ideia, nós estamos apresentando, inclusive, uma empresa que já está fazendo robôs com 1 milímetro. Hoje no nosso programa temos a honra de conversar com o Max Gonçalves. O programa está praticamente chegando ao final. Antes eu quero dar um recado para você, porque essa semana esfriou em Santa Catarina e você precisa sempre cuidar da sua saúde. Por isso, eu indico a Academia Fórmula, que você encontra em Florianópolis, no Shopping Guatemi, na cidade de São José, no Continente Park Shopping, na cidade de Blumenau e também na cidade de Joinville. Exercício, você precisa de hábito, e não adianta você, por mais que more num paraíso, querer caminhar, e se o dia que interromper por causa de uma chuva, de um mau tempo, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Por isso, é importante você entrar numa boa academia, e é claro que eu estou falando da Fórmula, que tem os melhores equipamentos, do grupo Bodytech, que vai lhe dar toda a assistência para a sua saúde, que é fundamental. No nosso programa de hoje, a gente teve o prazer de conversar com o Max Gonçalves. O nosso Bom Vivan está em nova temporada, a partir de hoje, sempre transmitido do nosso novo estúdio aqui no SBT Santa Catarina, com uma grua que você pode ver, que nos dá uma amplitude desse cenário que tem Florianópolis por trás, mas que é transmitido para todo o estado de Santa Catarina. Max, você é um cara super viajado, poliglota. Para encerrar, 3 destinos imperdíveis que as pessoas não devem deixar de conhecer antes de morrer. Istambul, sem dúvida alguma, uma cidade fantástica. Agora parece que a Globo está fazendo uma novela que passa também lá. Camboja, que é um país, se você pensar naqueles endereços estranhos, é imperdível. E sempre Paris e Roma. Esses são os 4 destinos que você deixou Miami de fora. Miami já virou popular. Então, Miami virou, no meu entender agora, Miami é mais um estado brasileiro. Quer dizer, você me perguntou coisas estrangeiras, Miami virou um estado brasileiro. Querido, muito obrigado pela sua vida, viu? Prazer enorme ficar aqui com você. Como sempre, parabéns. É muito bonito o programa. Você é sempre uma pessoa brilhante. É sempre um prazer. Diretamente do nosso estúdio no SBT Santa Catarina, a gente encerrou mais um programa de hoje, conversando com o Max Gonçalves, o criador da Fenasoft. A gente volta no próximo sábado e uma surpresa, ou melhor, eu vou contar a surpresa para você. No próximo sábado eu tenho o prazer de entrevistar e mostrar essa entrevista histórica no nosso programa com o tremendão Erasmo Carlos. Tudo isso sempre aos sábados ao 12h30, logo após o SBT meio-dia aqui no SBT. Uma excelente semana, você sabe que o nosso programa tem oferecimento da Le Monde Citroën, do Continente Park Shopping e das Óticas Diniz. Óticas Diniz Prime e nas melhores praças do estado de Santa Catarina. A gente volta sábado que vem, um abraço, tchau! Continente Park Shopping apresentou Bom Vivan Ano 9, um oferecimento. Fórmula Academia, na medida certa. Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Jurerê Internacional. Le Monde, J'adore Citroën. Pensou em diagnóstico por imagem e laboratório? Pensou Unimed.